Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que acompanham o canal da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Velho, Rondônia. Estamos hoje em mais uma live da série As Mulheres no Evangelho. Vamos conversar um pouco sobre Maria de Magdala. Ela está no Evangelho de Jesus, citada a partir do momento em que começou a seguir o Cristo. O Evangelho não nos traz nenhum detalhe sobre a vida dela anterior ao momento em que ela decidiu ser mais uma discípula de Jesus. Sim, discípula de Jesus. E isso é deixado claro no Evangelho de Lucas, quando o evangelista diz que Jesus ia passando pelas cidades proclamando a boa nova, e com ele estavam os 12 que o seguiam, que eram os depois conhecidos 12 apóstolos, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades por Jesus. E aí ele cita algumas. Ele coloca Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Ele certamente deu o nome daquelas que mais se destacavam como discípulas de Jesus. Ela também é citada durante a crucificação. Durante a crucificação, João e Marcos citam que Maria Madalena estava lá. Marcos coloca que ela estava com Maria, mãe de Tiago e José, e com Salomé, que também era Maria Salomé, tá? E João coloca que estava lá a mãe do Cristo, a irmã dela, esposa de Cleofas, e Maria Madalena. Ou seja, sempre, apesar da diferença entre quem estava com Madalena, mas era um fato que Madalena estava também. O mesmo ocorre durante o sepulcro, no sepultamento, quando o Cristo sai, é crucificado, que desencarna e que é retirado da cruz, ele vai para o sepulcro de propriedade de José de Arimateia. E é citado por Mateus e por Marcos que Maria Madalena e uma outra Maria, possivelmente Maria, mãe de José, acompanharam para ver aonde ele foi sepultado. Novamente, ela está próximo. E é contado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João o momento da ressurreição do Cristo. Mateus nos coloca que Maria teve a preocupação de terminar o sabate, e aí a gente faz uma observação. Jesus desencarnou no meio para o final da sexta-feira. Às 18 horas da sexta-feira começa o sabate judeu, que se encerram no final do sábado, mais ou menos às 18 horas também. Então, não tinha como, por uma questão religiosa, logo que Jesus desencarnou, eles irem e comprarem os aromas e fazerem o preparo do corpo. Então eles se recolheram, as mulheres se recolheram no final do sábado. Maria Madalena e algumas outras foram comprar os aromas para embalsamar o corpo de Jesus, que já estava lá no sepulcro, porque foi simplesmente deixado lá, já estava chegando o sabate. Então foi feito tudo muito rápido. Tá? Então Mateus coloca que ela e a outra Maria foram e fizeram essa compra já no final do sábado. Acabou o sabate, elas saíram correndo para fazer a compra, vamos dizer, dos ingredientes. E aí, como anoiteceu, elas esperaram amanhecer o domingo. E ainda estava amanhecendo, ainda estava escuro no domingo, quando elas resolveram ir novamente ao sepulcro, aí para fazer todo o processo de embalsamar com os perfumes o corpo do Cristo. A gente observa que é fato que Maria Madalena era discípula de Jesus, esteve presente na crucificação, esteve presente quando ele foi sepultado e esteve presente para embalsamar o corpo de Jesus.
E quando elas foram para fazer o preparo, o perfumar o corpo do Cristo, ocorre o fenômeno, né, da ressurreição, que a gente sabe que foi a materialização do Cristo, que com isso buscou provar à humanidade que apenas o corpo morre, mas que nós, espíritos, nos mantemos vivos. Esse foi mais um dos milagres, considerados milagres, pela humanidade. A prova, através dessa materialização, de que ele, Jesus, enquanto Espírito, é imortal como todos nós somos. Mas voltando à questão do Cristo, observem que os evangelhos não colocam que Maria é uma pecadora no sentido da prostituição, no sentido do desequilíbrio no campo da sexualidade. O que é citado é que ela é a mulher da qual tinham expulsado 7 demônios. Tanto Lucas cita isso no capítulo 8, como Marcos cita isso no capítulo 16. E o que significa esse expulsar de demônios? Segundo a tradição judaica, não significava que a mulher era uma mulher de má vida ou uma pecadora, mas que ela tinha ou problemas físicos, doenças sérias, que eles atribuíam aos espíritos inferiores, que eles chamavam de demônios, que do grego demo significa espírito, tá? Não tem o significado que hoje nós damos, mas de espírito. Tem-se o bom demo e o mau demo, ou seja, os bons espíritos e os maus espíritos, tá? Então é possível que eles tenham tentado dizer que ela era uma pessoa que sofria influência de espíritos inferiores, espíritos infelizes, que ou a deixavam doente ou a deixavam com problemas psicológicos, de depressão, enfim, problemas emocionais que fazia com que ela talvez não tivesse no seu normal. E que Jesus a teria curado isso, tá? No movimento espírita, nós temos o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós temos no livro Primícias do Reino, de Ivone Pereira, tá? Colocações, detalhes sobre a vida de Maria Madalena, que são corroborados por Divaldo em suas palestras, aonde sim, ela é citada como uma pessoa que possuía o desequilíbrio no campo do sexo. Ela era uma pessoa, segundo as obras psicografadas, que possuía muitos bens, vivia no luxo, tá? Segundo o livro Primícias do Reino, ela teve uma infância, uma família relativamente equilibrada, teve uma infância feliz, judia, criada e educada na tradição hebraica e que em algum momento ficou só. Seja por orfandade, seja pela decisão dela de ter decidido morar sozinha, mas alguma situação ocorreu em que ela ficou só. E, a partir daí, possivelmente ou por conta disso, passou a ter essa vida que é citada nas obras, de fazer festas na sua casa, de receber parceiros lá, né? E nos coloca com muita propriedade Humberto de Campos que, apesar de ela se permitir a isso, ela sofria muito. E era muito comum ela fechar as portas da sua propriedade quando não estava se sentindo bem, quando caía na depressão, quando caía no sentimento de infelicidade e não aceitar, mesmo que batessem a portas, não aceitar que ninguém entrasse, à exceção daquelas pessoas humildes que batessem a porta por um pedaço de pão, que ela nunca negara. Nesse período, estimulada pelas servas por ter ouvido falar desse tal Jesus, e como Magdala ficava naquela região próxima a Cafarnaum, naquela região da Galileia onde Jesus pregava muito, ela costumava de longe escutar as palavras dele. E ouvindo as palavras dele, ela se estimulou a conversar com ele no momento em que soube que ele se encontrava na casa de Simão Pedro, à beira do lago de Cafarnaum. E é numa dessas madrugadas em que ela estava muito mal,
sofrida com ela mesma, já não se suportando, em que ela pega um barco e através do lago de Cafarnaum, sai da casa dela e se aproxima da região onde ficava a pequena casa de Pedro, o apóstolo, que comumente recebia Jesus na casa. Era noite alta quando ela chega lá com uma capa que lhe encobria o rosto também. E ela observou que a porta do pescador Pedro, Simão Pedro, estava entreaberta. Ela entra, vê Jesus, que sorri, e ali se desenvolve um belo diálogo, onde ela, estimulada pelo sorriso acolhedor do Cristo, senta-se e coloca toda a sua dor, a dor de toda a sua vida. E existem 2 momentos desse diálogo que são muito ricos para nós, onde ela coloca para o Cristo: sou filha do pecado, todos me condenam, mas eu ouvi o seu convite, mesmo de longe. E eu estou aqui porque eu desejo ser uma das suas seguidoras, ser uma das suas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Veja bem a frase dela: será que Deus me aceitaria? Para Maria, ela era tão pecadora que nem Deus, na sua amorosidade, a aceitaria como filha. O Cristo então olha para ela e começa a tentar desfazer essa verdade equivocada. Primeiro, que ela seria filha do pecado. Segundo, que Deus não a aceitaria. E coloca que Deus ama a todos indistintamente, que Deus aguarda a todos nós indistintamente e que ninguém está condenado por Deus ao pecado eterno. E faz um convite para que ela, a partir daquele momento, simplesmente decida caminhar sob a luz divina, porque o amor cobre a multidão de pecados. O Cristo em nenhum momento a critica, apenas a consola. E ela compreende o convite do Cristo para que ela ame, mas ela ainda não compreendeu o sentido verdadeiro do amor, porque a ideia que ela tinha de amor era uma ideia equivocada. E ela coloca para Jesus: mas eu amo muito e eu já amei demais. Mas mesmo assim eu continuo tendo sede do verdadeiro amor. E o Cristo responde: é verdade o que você diz. A tua sede é verdadeira, mas o verdadeiro amor, o amor sincero, não exige satisfações passageiras. E ele começa a colocar que o amor que ela estava buscando para preencher o vazio dela era o amor do mundo, era o amor das ilusões, que se extinguem assim como as ilusões passam. Todas as ilusões são passageiras. E ele começa a ensinar que ela precisa não receber, buscar receber amor daqueles que se aproximam dela, mas doar-se em amorosidade para todos aqueles que precisem dela. E ele coloca: trabalha sempre, sem amargura e sem ambição. As 2 coisas que a comprometiam: o amargor por não ter o amor que ela buscava e a ambição porque ela aceitava os tesouros que eram colocados aos pés dela. E ele diz: trabalha sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. E ele complementa: só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ela entende o recado. Não só entende, como ela coloca em prática. Não é fácil, foi um sacrifício. E ela conseguiu muito amar. Amar com os júbilos do sacrifício, amar com alegria, não amar por obrigação, mas ela deixou externar toda a amorosidade que ela já tinha em semente. Teve todas as forças para fechar as suas portas,
para os amores do mundo e passou a se dedicar àqueles que não eram aceitos pelo mundo. E coloca-nos Humberto de Campos, que houve um momento em sua vida, após a crucificação, em que ela decidiu seguir ao Vale dos Leprosos, por ter se comovido com a dor deles. E lá passou vários anos, dedicando-se a todas as tardes falar sobre as palavras amorosas do Cristo, também mostrando a eles que eram filhos muito amados de Deus, que se a sociedade da época os relegava àquela solidão e abandono, Deus permanecia olhando por eles e que estava de braços abertos e convidou-os também a se transformarem interiormente, a aceitarem, a reagirem, a desenvolverem a amorosidade e a gratidão. E o ensinamento que Maria nos traz é no campo da transformação. E o Livro dos Espíritos, na questão 909 e 919, fala sobre essa questão da transformação moral. Na questão 909, os Espíritos respondem a Kardec que o homem pode sim, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, contanto que tenha vontade. E que o que falta para o homem é apenas a verdadeira e profunda vontade. E na questão 911 ele complementa que há muitas pessoas que dizem: quero me transformar, mas essa vontade só está nos lábios. Eles querem, porém eles ainda continuam satisfeitos em serem quem eles são. Eles acham que precisam vencer as suas más inclinações na razão, mas ainda se comprazem na vida equivocada que leva. Então, muitas vezes, quando nós dizemos: isso aqui eu não vou conseguir vencer agora, eu quero muito ser uma pessoa melhor, mas ainda não consigo, é segundo a orientação dos Espíritos, porque a gente ainda se compraz naquele desequilíbrio, naquele equívoco, nas várias situações da nossa vida. O que nos falta e que nós temos, basta querer, é ter vontade profunda de nos transformarmos até o sacrifício. Que fiquemos com o exemplo de Maria de Magdala, essa mulher extraordinária, essa mulher acima do seu tempo, que apesar de só, soube se transformar, soube vencer a si mesmo e vencer ao mundo, e se transformou no exemplo de amorosidade, no exemplo de simplicidade, de caridade, no exemplo de discípula e apóstola de Jesus. Muito obrigado e que Deus abençoe os nossos corações. Fiquemos em paz.